Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e todas as nossas redes. Boa tarde para você que está no podcast e que está esperando aqui mais um dia para a gente falar sobre um casamento sem brigas e feliz com uma comunicação eficiente, né? Comunicação que funciona para o seu casamento, né? Um método que ajuda você aí que se ama e que quer fazer esse casamento funcionar, né? Então vamos lá, hoje eu vou brincar aqui de falar pra vocês uma receita de bolo. Vamos lá, todo mundo fala pra mim assim, tem que ter uma receita de bolo, não é possível. Não, não tem, na verdade não tem. A gente tem um método, né? E o método é bem grandinho, né? Por isso que a gente faz ele em 8 semanas. Mas existe uma brincadeira que se chama bolo formigueiro. Não sei se você conhece se na sua cidade esse bolo se chama, tem esse nome também, mas é um bolo que quando você faz ele fica que parece que tem uma ondinha dentro dele e ele fica um pedaço branco, um pedaço de chocolate, né, por dentro assim. Você tem um bolo mesclado, né? Aliás, existe esse nome, né? Tem cidades que chamam de bolo mescla. Então, para você fazer um bolo mescla aí no seu casamento, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você primeiro precisa colocar um ingrediente que se chama discutir apenas o que realmente importa. Enquanto você está vivenciando uma situação de adversidade que está muito grande, né? Seu casamento está com muitos problemas. Você precisa priorizar o que será discutido, o que será conversado, na verdade. Porque quando você tem uma comunicação eficiente, dificilmente você entra em discussão, tá? A discussão é um outro nível de conversa que ela já tem um outro tom, ela tem uma outra, ela é conduzida de outra forma, né? Então, o nosso objetivo sempre é que existam conversas sobre as questões. Então, quando você tem muitas questões já levantadas, né, se levantou muita poeira, então a gente vai ter que descobrir que área ali que a gente vai trabalhar primeiro, né? Então, qual é o problema que você acredita que se você conversar com essa pessoa, ele realmente vai ajudar vocês, ainda vai impulsionar, de repente, a acabar com outros problemas, a não existirem outros problemas, a minimizar outros problemas que são probleminhas satélites, né? Que a gente chama de coisinhas que ficam rodando em volta. Na verdade, existe sim um problema central, mas existem outros probleminhas satélites que ficam rodando, que se esse problema central não existisse, esses outros também não existiriam, esses outros seriam insignificantes, tá? Então, você começa por isso, tá bom? Quando você for, então, fazer essa conversa sobre o problema central que pode te ajudar com os problemas satélites, o que você tem que ter em mente é que você tem que estar dentro do presente. Você jamais traz do passado uma situação para complementar a emoção ou para manipular a situação ou para mostrar para o outro o quanto isso sabe, toda hora acontece. Se for necessário falar de uma situação parecida do passado, o ideal é que, na verdade, o outro te pergunte alguma coisa na qual a única resposta é você buscar aquela situação do passado e trazer e falar, olha, claro que já aconteceu, olha aqui. E aí você não traz a emoção, você traz apenas o fato, você relata o fato, né? Então, por exemplo, você está falando de uma coisa que de fato ela acontece com recorrência na vida de vocês. Mas em vez de você falar que aconteceu semana passada, semana retrasada, no ano passado, no ano retrasado, lá, você vai falar de hoje. Se a outra pessoa te perguntar, mas por que você está tão incomodada com isso? Por acaso isso acontece toda hora? Aí você fala, olha, com alguma frequência. Eu não sei se aí você traz o exemplo mais próximo, tipo, foi semana passada, não foi? Você não traz dos anos retrasados. Olha, com alguma frequência, inclusive na semana passada mesmo, não sei se você se lembra, aconteceu isso, isso, isso e isso. Muito parecido com o que a gente está conversando agora, você não acha? A ideia é sempre perguntar no final o que a pessoa está entendendo, se ela também concorda, porque você está relatando um fato, você não vai trazer
Ai, porque na semana passada foi igual, essa semana, toda semana acontece isso, né? Quando você faz essa cena, você mudou completamente a dinâmica de comunicação. Então você tem que trazer apenas o fato, é um relato do fato anterior e você pergunta para a pessoa alguma coisa que faça com que ela tenha que te responder se ela está de acordo ou não que de fato isso tenha acontecido com recorrência. Vocês precisam de alguma forma resolver isso. Do contrário, se essa questão não está acontecendo, mas você sabe, né? Você lembra que isso é uma coisa recorrente, mas se o outro não te questionou, se o outro não se lembrou disso, não traga, pelo menos nesse primeiro momento, esse baú dos zumbis, né? Que é o baú do passado, né? Que são os mortos-vivos que você tem para essa conversa de agora, porque ela vai trazer apenas uma comunicação ineficiente, cheia de emoção, a qual você vai ter que lidar e que pouco vai resolver. Se você conseguir já resolver o dia de hoje, isso já é um grande ganho e uma boa base para você continuar resolvendo, né? Para você continuar agora nesse padrão novo e mostrar para essa pessoa que esse padrão traz mais ganha-ganha, né? Aquele win-win, do que o padrão antigo, mas só que você não precisa mostrar isso agora. Agora, a única coisa que você precisa fazer é que essa experiência dessa nova solução aconteça. Então, fixa nisso, tá? A outra coisa que você precisa ter em mente, então, aí para o nosso bolo formigueiro, que é o próximo ingrediente, é ouvir o outro. Quando você colocar essa conversa, então, que você tem que ter com essa pessoa, você ouça verdadeiramente o lado dela. Entenda verdadeiramente como ela está entendendo essa situação, como ela está achando que existe a solução para essa situação, tá? Porque se você não fizer isso, você vai estar sempre puxando a corda para um lado e ela vai estar puxando para o outro. E não vai adiantar nada, vocês vão continuar no conflito e trazendo para dentro do relacionamento de vocês mais ineficiência ainda da comunicação. Porque quando você está insatisfeito, você acaba também se comunicando de forma inadequada. Então, para você se satisfazer nesse momento, o mais adequado é você ouvir o que essa outra pessoa tem a dizer e por mais que você não concorde em absoluto com tudo que ela está falando para você, é necessário que você descubra alguma coisa a qual você concorda ou que você acredita que possa realmente ajudar a resolver o problema que vocês estão vivenciando nesse momento e que foi essa pessoa que trouxe. Porque afinal de contas, se só você tem a solução na mão e você quer que o outro simplesmente te siga, você não está num casamento, você está numa outra situação, né? Então vocês precisam ter uma solução em conjunto, ainda que você vá colher um fruto que não seja exatamente o que você acredita que você produziria sozinho, tá? Aquela história do deixa que eu faço porque eu faço melhor, deixa que eu faço mais rápido, você acaba tirando o outro e treinando o outro a não se mexer, a não se envolver. Isso acontece muito, inclusive, quando a gente tem bebê, né? Mães fazem muito isso, às vezes, de sem querer, nessa ânsia de fazer logo, de fazer rápido, de fazer melhor, ou de ter mais cuidado, elas acabam desensinando esses pais a serem pais, porque elas não permitem que eles venham trocar a fralda, elas não permitem que eles façam, porque quando ele troca a fralda, ele faz uma bagunça. Um dia, essa bagunça vai ter uma conta que ele vai ter que pagar. A criança vai enfiar o pé dentro da fralda, vai sujar a parede toda, não sei o que, e ele vai ter que limpar. Se você deixar ele ter a responsabilidade, ele vai já aprender como é que se troca uma fralda decentemente. Mas se você toda vez falar que ele faz uma bagunça danada e você não deixa ele experimentar, você não está trazendo ele para essa relação, você está treinando ele a sair dessa relação. Então aqui o que você vai fazer então é com essa escuta ativa, entender o que ele e ela está trazendo para você, que acredita que é possível de se solucionar a forma, você vai pegar nem que seja uma pontinha, uma coisinha mínima que essa pessoa tenha trazido e você vai acrescentar no seu plano que você acredita que é o que funciona. Ou você vai de fato, verdadeiramente, dividir o plano e somar no final das contas, né? Pegar um pedacinho do plano da outra pessoa, um pedacinho do seu plano e fazer o bolo formigueiro, né? Misturar o plano para que você consiga então fazer com que isso tenha o sabor da vitória, tanto para você quanto para ele ou para ela,
tá? Que quando a outra pessoa se vê participante de um resultado, ainda que você saiba e acredite piamente que sozinha você teria produzido um resultado muito melhor, permita que essa pessoa faça. Porque ela vai se acostumando a sentir esse sabor da vitória e à medida que você vai carregando ela, que entre aspas, né, já que você acredita que você tem esse potencial e que essa pessoa não tem no momento, você está automaticamente treinando ela a chegar no seu potencial. Então você vai carregando ela, entre aspas, para um novo patamar, porque agora ela saiu da inércia. Então ela descobriu qual é o sabor de se produzir esse bom resultado. Na próxima vez que você quiser falar com ela novamente, ela vai estar ávida a fazer junto novamente da mesma forma, porque ela gosta da sensação, todo mundo gosta da sensação de ganhar. Quando ela vê que ela ganha, que você ganha, ela vai querer fazer de novo. Então você vai fazer novamente e vai levando para os novos patamares até você entender que essa pessoa já entrou num grau de igualdade com você e que ela faz tão bem quanto você, no caso de você ter esse julgamento de que você faz melhor, tá? Ou que, enfim, você resolve mais rápido, enfim, tá? Qualquer que seja a questão. Então, o bolo formigueiro, no final das contas, são esses 4 ingredientes. Discutir apenas o que realmente é importante, pelo menos nesse primeiro momento. Para de trazer coisas do passado, também é o segundo, né, ingrediente. Não traga coisas do passado, viva o que está acontecendo no presente, só traga se for realmente relevante. 3, ouça de fato a outra pessoa e faça a mistura do entendimento dela com o seu. Olha só, então o chocolate se transforma, misturando aí com o branquinho lá do bolo, né, a baunilha, sei lá qual é o sabor, né, do bolo formigueiro, ou misturinha, enfim, e alinhe o plano de vocês para acontecer o win-win, tá bom? O ganha-ganha. Eu espero que vocês consigam fazer cada dia mais uma comunicação eficiente para que vocês tenham um casamento sem brigas e feliz, tá bom? Aqui a gente fala com casais que estão a fim de virar casais vencedores e eu espero que você também queira ser uma pessoa que tem um casamento vencedor, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.